Bom dia, meu povo. Bom dia, Brasil. E bom dia, povo do meu Brasil. A paz do Senhor para todos. Nessa de manhã. Para meus seguidores, minhas seguidoras, para aqueles que me seguem. Eu agradeço a vocês por me seguir. Agradeço muito a vocês por me seguir. Muito obrigado por aqueles que me seguem, tá bom? E muito obrigado por aqueles que me dão um like, tá ok? E digo para vocês, nessa de manhã, né? Hoje é dia dos professores, né? Com todo respeito aos professores, com todo respeito aos professores, com todo respeito aos estudantes. Mas eu quero dizer para vocês que hoje é outubro, né? Outubro, desde setembro é o mês da criança, né? 2 meses, né? Meses das crianças. Eu quero dizer para as crianças que venham a ser obediente. O adolescente venha a ser obediente. Os jovens venham a ser obediente. Porque hoje, nesse Brasil que nós está, nesse mundo que nós está hoje, esse mundo que nós está, hoje o professor não tem respeito pelo aluno e nem o aluno tem respeito pelo professor. Então eu quero dizer, aluno, para vocês que são aluno, não seja rebelde na sala de aula. Para você, professores, que os alunos hoje chegam com, vamos supor, chega nas escolas com problema, saiba resolver o problema do seu aluno. Não é dizer assim, eu não sou a mãe, eu não sou o pai, eu não sou... Vocês é o educador. Vocês é o educador para dar educação aos alunos. Antigamente, os professores tinham mais responsabilidade com os alunos. Os alunos tinham seus professores como um pai. Eu digo isso, eu estou falando isso, já contando de mim próprio. Já falando da educação que meus filhos tomou na sala de aula. Isso eu estou dando isso aí, um exemplo da minha vida. Esse exemplo é de mim. Porque eu trabalhava o dia todo, que nem eu já falei para vocês. Eu trabalhava o dia todo. Meus filhos estudavam 2 vezes por dia. Essas 2 vezes que meus filhos estudavam por dia, os professores eram excelentes professores. Eu não tenho que falar desses professores. Até hoje eu me lembro ainda da professora Luzia. Porque eu não recebia bolsa escola. Eu trabalhava parecendo uma louca. E não tinha bolsa escola. Essa professora fez de tudo para mim receber o bolsa escola. Porque os meus filhos iam para a escola sem tomar café. Só ia tomar o café da merenda. Para contar a história para vocês. Tinha professores que levavam meus filhos para a própria casa deles. Para dar o almoço. Para dar o café da tarde. Então, professores, professoras, aluno, seja mais educado. Mas hoje não tem mais respeito por os professores. Os alunos hoje não têm mais respeito por os professores, porque os alunos hoje querem fazer os professores não sei nem de quê. Mas antigamente não era assim, não. O aluno tinha respeito pelo professor, o professor tinha respeito pelo aluno. Eu passava para as professoras como as professoras fossem eu. Cansei de dizer, professora, se errar, pode dar uma palmatorada. Que naquele tempo era palmatória. Pode botar de castigo. Eu passava para as professoras. Mas meus filhos nunca precisou disso, não. Porque tanto eles eram educados com elas, tanto elas eram educadas com meus filhos. Eu tinha uma filha que ela, a vez de aprender a ler, vocês vejam bem se fosse no dia de hoje. A vez dela aprender a ler, ela pulava de cadeira para cima da mesa para cima das cadeiras, subia em cima da mesa e ia dançar. Subia em cima das cadeiras e ia dançar, se fosse no dia de hoje.
Se fosse no dia de hoje, o professor ia dar de tapa nelas. Ia dar de tapa nela. Ou ela ia dar de tapa no professor. Vocês vejam bem o quanto o povo se revoltou. Veja bem o quanto o povo se revoltou contra o professor e o professor contra o aluno. Olhe bem, quando era tarde, à tarde, que eles vinham para casa, ainda trazia merenda para jantar de noite e para mim comer, que eu chegava do trabalho. Eu ia pro trabalho com a latinha dessas de leite ninho, com farinha, botada sal por dentro e um óleo, que é por isso que hoje o óleo me faz mal, para comer meio-dia. E aí, professores, tinha a professora Luzia, tinha professoras, que hoje eu esqueci o nome das professoras, tinha a professora Sônia, professora Luzia. Eu tô botando o nome delas aqui nesse áudio, falando porque elas eram uma boa professora. Elas eram uma excelente professora. E que do dia de hoje, do dia dos professores, que Deus venha abençoar elas. Que Deus venha dar livramento a elas. Que Deus venha crescer. Que Deus venha multiplicar na vida delas. Professores, professora de Ubatã. Professoras de Ubatã. Eu agradeço porque vocês foram excelente professores para meus filhos. É que eu esqueci a outra professora que levava meus filhos para casa delas, para lá dar banho, pentear o cabelo e levar eles para as escolas. Hoje tem professor que faz mais isso? E ela tinha 2 filhos. Hoje tem professor que faz mais isso? Não. Eu tenho professores que deu até aula de matemática a meus filhos de graça. Delza, como você não pode pagar uma banca, eu vou te ajudar. Tá? Então, eu quero dizer para vocês, professores, que Deus é de abençoar vocês. Alunos, obedeça o professor de vocês. Obedeça. Hoje o aluno chega com problema na escola, não é resolvido. Precisa ser resolvido. E naquele tempo não tinha conceito tutelar que nem tem hoje não, viu? Mas o aluno levava o problema para a sala de aula, era resolvido. Entre os professores e assistência social. E não tinha juizado, não. O professor entrava na sala de aula com problemas. Ele era respondido pelos alunos. Os alunos ajudavam ele naquele assunto que estava acontecendo na vida dele. Hoje mais não. Hoje não tem isso mais. Hoje o professor chega com seus problemas dentro da sala de aula, é com a maior ignorância. Os alunos chegam com problema na sala de aula, é resolvido com ignorâncias. Mas não é assim, professores, mas professora e alunos e aluna. Não é assim. Vocês sejam sábios, para vocês, alunos, vocês sejam sábios, que é para vocês ser formados no que vocês pensar. Você ser formado a um diretor, a um professor, a um advogado, a um juiz, a um promotor, um embargador e um advogado. Tá? Seja carinhoso.
professoras e professor, alunas e alunas. Seja carinhoso, adolescente. Quando vocês levar o problema de vocês na sala de aula, saiba como resolver. Não resolve com um colega, não. Brigando, matando. Não resolve assim, não. Porque ali naquele meio de 10 alunos que tiver naquela sala, um vai te ouvir. Um colega vai ouvir o outro. E o professor, no meio de 20 alunos que tem na sala de aula, ele vai resolver o problema de algum que está ali com seus problemas. Que era o tempo que era. Saíam para estudar, meus filhos não tinham hoje o que tem, que hoje é mochilinha nas costas. Hoje é sua merendeirazinha nas costas. Hoje leva a merenda. Mas naquele tempo tinha que esperar a merenda da escola. Naquele tempo, meus filhos estudavam com a sacolinha de mercado. Botavam seus caderninhos ali na sacolinha de mercado e iam estudar. E aprenderam. Graças a Deus que aprenderam. Não chegaram a ser um advogado. Não chegaram a ser um professor. Não chegaram a ser um diretor. Não chegaram a ser um juiz. Não chegaram a ser um doutor. Porque não quiseram. E também começaram a trabalhar logo cedo. Começaram todo mundo a trabalhar cedo. Meus filhos começaram a trabalhar cedo. Com 8 anos eu tinha um que pegava carrego. Com 10 anos, 9 anos, eu tinha uma que trabalhava. Em casa de família. A outra com 12 anos já trabalhava. Então foi assim. A gente, para sobreviver, eu e meus filhos, pra gente sobreviver, meu marido ia, pegava lenha, lascava lenha, e nós vendia lenha. Sabe como nós pegava lenha e vendia lenha? Nós pegava lenha na cabeça para vender. Para meio-dia a gente comprar o feijão, o arroz e um pedaço de carne para comer. Quantas vezes o dinheiro não deu, ele comprava era carcaça para nós comer. Quantas vezes o dinheiro não deu, ele comprava era ovo para a gente comer. Que você sabe que ovo naquele tempo era 5 centavos. 10 centavos. E hoje não, hoje a gente tá desse jeito, hoje a gente tá dessa maneira. A gente precisa se consertar mais diante de nosso Pai Eterno. É isso nessa de manhã que eu quero confessar para vocês e falar para vocês. E que Deus venha abençoar todos. Todos, que Deus venha abençoar e ajudar. A cada um de vocês, professores. Parabéns para vocês, professores. E alunos. Parabéns, alunos e professores. Muito parabéns para aqueles que se consideram ser um professor. Para aqueles que têm a sua arte como uma bênção de Deus. Para aquele aluno que tem a seu professor como um pai ou uma mãe. Parabéns. Muito parabéns para vocês. Tá ok? Feliz Dia dos Professores. E que venha ser para sempre. Nem só esse mês, mas que venha ser para sempre.